Olá, tudo bem? Sou Regina Sala Barrieto e resolvi gravar esse vídeo para poder compartilhar, com quem tem interesse nos estudos, a Lei Orgânica Municipal, de Ponta Porã. Haja vista que está aberto esse concurso, então, assim, como forma de disseminar o conhecimento, compartilhar os estudos, resolvi fazer esse vídeo. Sei que é difícil, é bastante maçante a gente ler lei seca não naquele quesito, de não beber bebida alcoólica, lei seca no palavreado, na técnica do direito, a gente lê a lei na íntegra. Então, assim, como forma de poder me associar aos colegas, de estudo, resolvi gravar esses vídeos nessas aulas, e aí, assim, sempre com o intuito de ler toda a legislação e aos finais dos vídeos postar exercício para a gente poder até testar os nossos conhecimentos, certo? Minha sugestão é que a gente tenha sempre em mãos a lei orgânica. Eu já tenho aqui a minha até encadernada. Ela pode ser baixada no site da própria prefeitura ou até mesmo, vou deixar aqui um link para que vocês possam compartilhar. Tenham também o marca-texto, nosso amigo inseparável, e bora lá estudar, Vamos lá, então. Olha lá, começando. Título 1º, da organização do município. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do Sul, concede na cidade que lhe dá o nome, entidade integrante da Federação Brasileira, é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica, e tem como fundamentos a autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Artigo 2º. O município de Ponta Porã poderá firmar convênios ou consórcios com a União, estados ou municípios para execução de lei, serviços ou decisão. Artigo 3º. Ao município incumbe, na sua órbita de atuação, concretizar os objetivos expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, devendo pautar sua ação pelo respeito aos seus princípios e da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial os da democracia e da República, implicando necessariamente a eleição de representantes para o Legislativo e para o Executivo, em responsabilidade e transparência de ação, garantindo amplo acesso dos meios de comunicação aos atos e informações, bem como a participação, fiscalização e controle populares, nos termos da Constituição Federal e dessa lei orgânica. Artigo 4º. São assegurados na sua ação normativa e no âmbito de jurisdição do município a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos públicos. Parágrafo único. São objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e de seus representantes. 1. Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento local e regional. 3. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. 4. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural. 5. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º. Os direitos e as garantias expressas nesta lei orgânica não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e por ela própria. Artigo 6º. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto, marque aí, pega caneta marca-texto, grife aí, exceto, quando 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Por quanto tempo? 2 anos. Marque. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei.
3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 7º. Deixa eu diminuir aqui. Olha lá. Artigo 7º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta lei orgânica. Parágrafo único. A soberania popular será exercida. 1. Grifem indiretamente pelo prefeito e pelos vereadores, eleitos para a Câmara Municipal por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Grifem. Segundo, grifem aí, diretamente, nos termos da lei mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Artigo 8º. É mantido o território no município, cujos limites só poderão ser alterados atendidas a Constituição Federal e a legislação estadual. Grifem, legislação estadual. Olha só, porque pode vir para a gente na prova. Legislação federal, não é por ela. Por uma legislação municipal, não é por ela. É por meio de legislação estadual. Artigo 9º. São símbolos do município de Ponta Porã: o brasão, a bandeira e o hino. Capítulo 2º. Da competência do município. Artigo 10. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, a organização, o governo, a administração e a legislação próprios, mediante 1. Edição de lei orgânica. 2. Eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 3. Organização e execução dos serviços públicos locais. 4. Edição das normas relativas às matérias de sua competência. 11. Compete ao município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe a quem? A ele, ao município, em especial: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, estimando a receita e fixando a despesa. 3. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei. 4. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 5. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Grifem, legislação estadual. 6. Dispor sobre a organização e execução dos serviços municipais. 7. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens do município. 8. Dispor sobre os seus servidores. 9. Organizar e prestar diretamente ou submeter ao regime da concessão ou permissão, mediante licitação, os serviços públicos de interesse local, incluindo grifem, transporte coletivo, que tem caráter essencial. 10. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 11. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. 12. Estimular a participação na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programa de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. 13.
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares do pronto-socorro, com recursos próprios ou mediante convênio com entidade especializada. 14. Promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso e ocupação do solo, estabelecendo normas sobre parcelamento, loteamento, arruamento e edificações, zoneamento, urbano e rural, fixando as limitações urbanísticas, observadas as diretrizes da legislação federal e do plano diretor participativo, podendo, quanto aos estabelecimentos e as atividades industriais, comerciais e de prestação de serviço. A linha A. Dispor sobre o comércio ambulante, concedendo autorização, licença ou alvará. B. Conceder ou renovar a autorização ou licença, conforme o caso, para sua construção ou funcionamento. C. Conceder a licença de ocupação ou habite-se após a vistoria de conclusão de obra que ateste a sua conformidade com o projeto e o cumprimento das condições especificadas em lei. D. Promover o fechamento daquelas que estejam funcionando sem autorização ou licença, ou depois de sua revogação, anulação ou cassação, podendo interditar atividades, determinar ou proceder à demolição de construção ou edificação, nos casos e de acordo com a lei. 15. Instituir, planejar e fiscalizar Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. 16. Prover sobre a limpeza das vias, ruas, logradouros e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. 17. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego, aos bons costumes e ao meio ambiente, independente da indenização aos prejuízos causados e demais sanções penais previstas. 18. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável. Nesse quesito, qual é a legislação que se deve, levar em consideração? É a legislação federal. 19. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. 20. Fiscalizar nos locais de vendas, pesos, medidas, condições sanitárias, de armazenagem, conservação e qualidade dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. Aí entra o trabalho do PROCON. 21. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência da transgressão da legislação municipal. Transgressão municipal. 22. Dispor sobre o registro, a guarda, vacinação e captura de animais, com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstia de que possam ser portadores ou transmissores. 23. Disciplinar os serviços de transporte, especialmente das cargas tóxicas, cargas e descargas, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, inclusive nas vicinais cuja conservação seja de sua competência. 24.
sinalizar as vias urbanas, as ruas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. 25. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente, no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. 26. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. 27. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. 28. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir, autorizar. São 7 verbos, conforme o caso. A linha A. O serviço de carros de aluguel, inclusive com o uso de taxímetro. B. Os serviços funerários e o cemitério. Grifem, por favor. C. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. D. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias, logradouros públicos ou caminhos municipais. E. Os serviços de iluminação pública. F. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. 29. Fixar os locais de estacionamento público de táxis, motocicletas e demais veículos. 30. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. 31. Desapropriar bem por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. 32. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas repartições municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Parágrafo 1º. As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras. Grife, não esgotam o exercício privativo de outros, na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população, e não conflitem com as competências federal e estadual. Parágrafo 2º. As normas de edificação, de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 14 deste artigo deverão exigir reserva de área destinada a linha A, zonas verdes e demais logradouros e logradouros públicos. B. Vias de tráfego e de passagem de canalização pública, de esgoto e de águas pluviais. C. Passagem de canalização pública, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas as dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Parágrafo 3º. A lei complementar, grife e coloca um LC, então, a lei complementar, que dispuser sobre a guarda municipal destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais, estabelecerá sua organização e competência. Então, é por lei ordinária que se faz, né? Quando vai se falar a respeito de guarda municipal? Não. LC, lei complementar. Parágrafo 4º. O plano diretor participativo deverá passar por revisões periódicas previstas no projeto, no próprio texto de lei. Artigo 12. Compete ao município suplementar, por favor, grifem, suplementar e risquem, ainda sublinhem, a legislação federal e estadual no que couber. Então, compete ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Parágrafo único. O município, no exercício da competência suplementar, 1. Legislará sobre as matérias sujeitas às normas da União e do Estado.
respeitadas apenas as que se ativerem aos respectivos campos materiais de competência reservadas normas gerais. 2. Poder legislar complementarmente nos casos de matéria de competência privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local e justificado interesse. Artigo 13. Compete ao município, respeitadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar de forma concorrente cumulativa com a União e o Estado. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais. 3. Definir a função social da administração local, regionalizando o atendimento à saúde. 4. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos e paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 5. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 6. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 7. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 8. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 9. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 10. Estabelecer a política agrícola do município, garantindo em primeiro plano a produção e abastecimento interno. 11. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 12. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 13. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 14. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Artigo 14. Ao município é vedado. Por favor, grifem essa palavra vedado e escrevam ao lado, proibido. Então, ao município é proibido: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Então, proibido ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos, quer imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartaz, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Título 2º, da Organização dos Poderes. Capítulo 1º, Disposições Gerais. Artigo 15. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Então, em âmbito municipal, nós temos a Câmara Municipal e a Prefeitura. Parágrafo único. É vedado, de novo, proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições. Quem estiver investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Artigo 16. Tem os poderes do município as seguintes funções, que são exercidas prevalentemente. 1.
Pelo Legislativo, as funções integrativas, institucionais, de assessoramento, legislativas, de fiscalização e controle. 2. Pelo Executivo, as funções executivas, compreendidas as de governo e de administração. Parágrafo único. O exercício prevalente das funções do Legislativo e do Executivo não impede os atos de colaboração e a prática de atos compreendidos em uma e outra função, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. Capítulo 2º. Do Poder Legislativo. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 17. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, como é âmbito local, de município, então o Poder Legislativo aqui ele vai ser exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos na forma da Constituição Federal. Parágrafo único. Cada legislatura, grifem por favor, legislatura tem a duração, agora de novo, 4 anos. Então, uma legislatura, ela equivale a 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. E uma sessão legislativa corresponde o ano. Então, a cada ano nós temos a sessão legislativa. E a cada 4 anos, quando a gente muda, a gente vai lá votar, nós temos a legislatura. Artigo 18. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com um mandato de 4 anos. Então, a legislatura. Seção 1ª. São condições de elegibilidade para o exercício de mandato de vereador, na forma da Lei Federal. 1. Nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de 18 anos. 7. Ser alfabetizado. Parágrafo 2º. Fica fixado o número de 15 vereadores. Então, Ponta Porã tem o mínimo de 15 vereadores para a composição da Câmara Municipal, em observância aos limites estabelecidos na Emenda 15 Constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009, que alterou a redação do inciso 4º do caput do artigo 29 e do artigo 29A da Constituição Federal. Seção 2ª. Da competência da Câmara Municipal. Artigo 19. Então, vamos lá, ver o que compete ao nosso Legislativo Municipal. Compete à Câmara Municipal dispor sobre forma de projetos de lei sujeita à sanção do prefeito sobre as matérias de competência do município, especialmente sobre 1. Matéria tributária, financeira e diretrizes orçamentárias, arrecadação e dispêndio de suas rendas, orçamento anual e plano plurianual, abertura de crédito especiais e suplementares, fixação de limites globais para o montante da dívida consolidada do município, remissão de dívidas, concessão de isenções e anistias fiscais, auxílio e subvenções. 2. Bens públicos, aquisição e alienação de bens móveis, outorga de direito real, concessão e permissão administrativa de uso. Matérias urbanísticas, especialmente plano diretor participativo e de sua utilização e demais planos e programas de governo. Matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de ruas, vias, logradouros e logradouros públicos e de estabelecimentos. 4. Ainda competência lá da Câmara. Regime jurídico dos servidores municipais, bem como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, plano de carreiras, a definição das respectivas atribuições, fixação de vencimentos, aumento de remuneração dos servidores municipais da administração direta e indireta. 5.
A autorização para assinatura de convênios de qualquer natureza com outros municípios ou com entidades públicas ou privadas. 6. Transferência temporária da sede do governo municipal. Artigo 20. É da competência, grifem, privativa da Câmara Municipal, é dela, eleger sua mesa diretora e destituí-la, elaborar seu regimento interno. 3. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observado os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Receber o compromisso e dar a posse ao prefeito e ao vice-prefeito em sessão solene. 5. Fixar idêntico subsídio para os vereadores, observado o que dispõe o artigo 29, inciso 6º, 7º, artigo 29, a linha A, artigo 37, inciso 9º, 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. 6. Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores. 7. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Grife em 15 dias e puxa aí uma seta e coloque em numeral 15, né? Porque pode aparecer pra gente lá 30 dias, menos de 15 dias, não. Quando exceder a 15 dias. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, mediante controle interno do Poder Executivo. 9. Julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias, grifem 60 dias, coloquem em numeral, de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. A. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão, grifem, de 2/3 dos membros da Câmara. Não é por 1/3, não é por maioria absoluta, é por 2/3. B. Decorrido o prazo de, grifem de novo, 60 dias, coloquem em numeral, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. C. Do decurso do prazo previsto na linha anterior, qual é? 60, né? Dias. As contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. D. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. 10. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. 11. Autorizar a realização de empréstimo ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza de interesse do município. 12. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro, grifem, de 60 dias após a abertura de sessão legislativa. 13. Referendar convênios, acordar ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, com o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica, de interesse público, que deverão ser encaminhados à Câmara Municipal no prazo máximo, grifem, de 10 dias, coloquem, em numeral. 14. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. 15. Então, competência da Câmara lá, convocar o prefeito e os secretários do município ou autoridade equivalente para prestarem pessoalmente informações
sobre assunto previamente determinado, importando em, grifem, crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. 16. Encaminhar pedidos escritos de informação a secretário do município ou autoridade equivalente, importando crime, risquem aí, grifem, crime de responsabilidade, a recusa ou não atendimento no prazo, grifem, de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. 17. Ouvir secretários do município ou autoridade equivalente, quando, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a mesa, comparecerem à Câmara para expor assuntos de relevância de secretaria ou do órgão da administração de que forem titulares. 18. Solicitar informações dos órgãos estaduais da administração, direta e indireta, situados no município, que deverão ser satisfeitas no prazo máximo, grifem, de 30 dias, coloquem em numeral. 19. Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. 20. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento, grifem, de 1/3 de seus membros, não é por 2/3, não é por maioria absoluta, 1/3. 21. Conceder honrarias, título de cidadão honorário ou conferir homenagem à pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado relevante serviço ao município ou nele se tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. 22. Solicitar a intervenção do Estado no município. 23. Processar e julgar o prefeito e o vice-prefeito, grifem, nos crimes de responsabilidade. Então, processar e julgar prefeito e vice nos crimes de responsabilidade, bem como os secretários municipais nos crimes da mesma natureza, né, de responsabilidade conexo com aqueles. 24. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 25. Fixar, observado o que dispõe o artigo 29, inciso 6º e 7º, 29A, 3710 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 26. Fixar, grifem, até 30 de junho, observando-se nesta lei orgânica e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, em cada legislatura para a subsequente, o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais. 27. Representar contra o prefeito. 28. Conhecer da renúncia do prefeito e do vice-prefeito. 29. Convocar plebiscito e autorizar referendo. Lembrando que o plebiscito, né, é uma consulta anterior e o referendo é uma consulta posterior. 30. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Parágrafo único. As deliberações da Câmara sobre matéria de sua competência privativa tomarão forma de resolução quando se tratar de matéria de sua economia interna e de decreto legislativo nos demais casos. Artigo 21. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, política e provimento de cargos de seus serviços e especialmente sobre
instalação e funcionamento, posse de seus membros, eleição da mesa, sua composição e atribuição, periodicidade das reuniões, comissões, sessões, deliberações, tudo isso vai estar dentro do regimento interno. Todo e qualquer assunto de sua administração interna. Aí, nós terminamos ali e vamos exercitar um pouco, né? Vamos ver aí, vamos testar nossos conhecimentos. Vamos ver. Pausem, né? A minha recomendação é que vocês leiam as atividades, pausem um pouquinho, para que vocês possam, né, daí, então, ver qual é o gabarito correto, né? Olha lá. São objetivos fundamentais dos cidadãos do município de Ponta Porã, exceto, segundo a lei orgânica. Então, assim, a gente sempre tem que ter um esquema na hora de fazer prova, né? Então, eu sempre coloco quadradinho quando é certo, né? Não é a correta, a incorreta, né? Não é a verdadeira, eu coloco num quadradinho. Porque quando ele quer a correta, eu circulo. Então, primeira coisa, achar a palavra-chave. E segundo, né, a gente verificar o que ele quer, a correta ou a incorreta. Então, são objetivos fundamentais. Então, sublinhar objetivos fundamentais, é isso que ele quer saber. Né? Todas elas são, mas tem algumas aí que não são. Exceto A. Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. B. Garantir o desenvolvimento local e regional. C. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. D. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural. Objetivos fundamentais. E. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, gênero, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, 1, 2, 3. Vamos ver a resposta. Quem marcou a letra C, né? Está aí, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não são elas que são os objetivos fundamentais, né? São os fundamentos, mas não os objetivos. Próximo. 2. Compete à lei orgânica do município de Ponta Porã. Consoante a lei orgânica do município de Ponta Porã, compete ao município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, né, em especial, a. Instituir e erradicar os tributos estaduais, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei. B. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino médio. C. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano e rural nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação estadual, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. D. Fiscalizar nos locais de vendas, pesos, medidas, condições sanitárias de armazenagem, conservação e qualidade dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. E. Não fixar nem sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Então, 1, 2, 3. Vamos ver a resposta correta. Para quem marcou, letra D. Fiscalizar nos locais de vendas, pesos, medidas, condições sanitárias de armazenagem, conservação e qualidade dos gêneros alimentícios observados a legislação federal pertinente. Essa é a correta. Próximo, 3. É da competência, grifem, sublinha aí, privativa da Câmara Municipal de Ponta Porã, conforme artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. Então, ele quer a correta. A. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município mediante controle interno do Poder Executivo. B. Julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado
no prazo máximo de 30 dias de seu recebimento? C. O parecer do Tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer por decisão de 1/3 dos membros da Câmara? D. Decorrido o prazo de 90 dias, sem deliberação pela Câmara do prazo do Tribunal de Contas, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. E. As contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade pelo prazo de 90 dias nos termos da legislação? Pausem, dê uma olhada, né? Então, 1, 2, 3, vamos ver a resposta correta. A. Então, para quem marcou correto, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, mediante controle interno do Poder Executivo. Então, aguardo vocês para a próxima aula, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Tchau!